Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Chelsea e Valência, né? Jogo válido ali pela primeira rodada aí da Champions League 19-20, né? Chelsea perdeu pro Valência, né? 1-0, começou com o pé esquerdo da Champions League, Liverpool também foi batido pelo Napoli, então não foi um bom dia para os times ingleses nessa Liga dos Campeões. Bom, falando um pouquinho mais sobre o jogo agora, o Frank Lampard escolheu pela mesma formação, exatamente a mesma do jogo contra o Wolverhampton. Naquele jogo, realmente, jogo de sábado, o time jogou muito bem, aquela formação funcionou muito bem, mas também para outra realidade. O Wolverhampton é um time que jogou uma formação um pouco parecida, também jogava com 3 zagueiros, 5 homens no meio campo. O Chelsea não estava exatamente assim, né? Jogava com 2 meias mais ofensivos à frente dessa linha de 4 que fica à frente dos 3 zagueiros. O Valência entrou com 4-3-3, então naturalmente o desafio seria diferente. Frank Lampard, no entanto, optou por entrar com 3 zagueiros. Eu até entendo, até realmente porque o time rendeu muito bem nesse sentido no jogo de sábado, né? E o Valência, uma escalação, né, vem aí, demitiu o Marcelino, realmente um absurdo, realmente uma demissão que não tem o menor sentido. O time foi semifinalista da Europa League do ano passado, ganhou a Copa do Rei, vem de um trabalho bem consolidado, bem verdade que o início do campeonato é bem ruim, é o lanterna no campeonato, mas enfim, são coisas do futebol, né? Acontece, infelizmente. Bom, então vamos lá. A gente fala dos primeiros 10 minutos, foi até um jogo que ameaçava ser bem intenso, bem pegado, bem rápido, os dois times buscando a posse de bola, uma briga muito intensa no meio campo pela posse. Com o passar do tempo, o Chelsea foi naturalmente dominando o jogo na questão técnica, né? Até porque também jogava em casa, então naturalmente iria ter a posse. E a partir daí, a gente viu uma marcação do Valência que eu achei muito interessante e conseguiu anular completamente o Chelsea, se a gente ia falar como um coletivo, como um time que tenta criar por baixo. Como é que o Valência marcava? Marcava num 4-4-2, né, com o Gameiro e o Rodrigo sendo esses dois homens à frente do 4-4-2, só que esse não era o que mais dificultava o Chelsea. O Valência não fazia uma pressão tão alta assim, marcava ali na faixa do meio campo assim, Kovacic e Jorginho tinham essa liberdade para se situar atrás dos dois homens mais ofensivos do time da Espanha, né? Então a saída de bola do Chelsea não era problema. Jorginho e Kovacic tinham a bola no meio campo com certa facilidade. O problema era para essa bola para fazer essa bola chegar mais à frente. E aí que vinha um problema. A linha de 4 meias que marcava do Valência era uma linha bem compacta. Eles escolheram por colocar sempre no mínimo 2 jogadores da linha de 4 do Valência marcando um meia do Chelsea. Se o posicionamento de Jorginho e Kovacic conseguiu ser entre linhas e pouco incomodados nesse sentido, tanto o William, o Mount no primeiro momento, depois se machucou, leva uma pancada muito forte e acaba saindo do jogo, e o Abraham um pouco mais à frente, né? Depois entra o Pedro, então nem dá pra levar muito em consideração a atuação do Mount, também já sofreu logo no início com esse tipo de marcação, mas o desenrolar da partida foi muito mais com o Pedro. Enfim, se você tinha Jorginho Kovacic com essa liberdade para circular entre as linhas, assim, William e Pedro, né? A partir do momento que o Pedro entra, não tiveram liberdade nenhuma, muito menos o Abraham. Porque o Valência, como eu falei, conseguia sempre fazer um cerco muito apertado entre os jogadores do Chelsea, o que permitiu que essa bola fosse muito difícil de ser girada, com passes mesmo para encontrar espaço, e que a bola também fosse carregada por dentro. Então você não tinha espaço nem para tentar tomar tabela, nem para você tentar carregar a bola pelo campo, né, buscar espaço, porque você sempre estava sendo incomodado. Você que eu digo, né, os jogadores do Chelsea, os meios do Chelsea estavam sempre sendo incomodados, né? Nesse sentido, seria útil usar a jogada pelos lados, e o Valência dava oportunidade de jogar pelos lados, né? Os dois laterais hoje, né, o Vaz improvisado, o meio campista, jogou numa linha de 4 meias também pelo lado direito. Hoje, suprindo a ausência do lateral, estava jogando como lateral pela direita, e o Gaiá, que fez uma ótima temporada passada como lateral ofensivo, praticamente um ponta, até evoluiu um pouco defensivamente, mas seria uma área para se explorar. E eu achei muito estranho que o Chelsea explorou muito pouco isso, e nos momentos em que conseguia, e nas poucas vezes que fez essas jogadas pelos lados, conseguiu ser um pouco mais perigoso, né? Isso falando até mais ou menos uns 35 minutos, que foi quando o Chelsea teve as melhores chances. E o Chelsea, por mais que não conseguisse tocar a bola e criar chances por baixo, no momento em que o William conseguia com um drible, usar um drible de corpo, um drible mais rápido, um passe de calcanhar, ele conseguia em diversos momentos deslocar essa marcação, em diversos momentos não, em alguns momentos deslocar essa marcação, e disso saía uma jogada um pouco melhor. Faltou o último passe, faltou a finalização mais calibrada. Acho que hoje o Chelsea pecou principalmente disso no primeiro tempo. A falta de precisão, tanto nas finalizações como no último passe. Porque por mais que não tenha sido um time genial na criação com a bola, porque o Valência atrapalhou muito isso com essa marcação, né, tendo Kondogbia e Parejo por dentro, Cherichev e Coquelin fechando essa linha desses homens mais abertos,
eles conseguiam cercar muito bem e impedir que qualquer coisa se criasse por dentro. E o Chelsea foi incapaz de furar esse bloqueio, de enganar essa marcação, a não ser com as jogadas individuais do Willian, que por mais que tenha ido mal, porque errou muito, o Willian errou muito nesse sentido, errou muito passe, errou muita decisão e errou algumas finalizações, mas ele foi o cara que foi responsável por quebrar essa marcação do Valência, permitindo que o Chelsea pudesse ter marcado no primeiro tempo. Teve algumas boas chances de gol o Chelsea, e que fosse mais precisão, se não fosse falta de precisão, poderiam já ter feito um gol no início do primeiro tempo. Partindo ali dos 35 minutos, o Valência cresce um pouquinho mais, consegue algumas jogadas rápidas e, conseguindo acelerar a partir do meio campo, principalmente com o Rodrigo, que fez muito bem essa função. O Cheryshev no ataque foi um pouco ruim nesse sentido, mas Gameiro e Rodrigo, quando recuperavam a bola, se entendiam muito rápido, causavam um desconforto na zaga do Chelsea, no sistema defensivo do Chelsea, que ao meu ver me parecia um pouco nervoso. Era meio infantil quando tentava dar o bote, ia muito rápido, meio parecia que o time estava sentindo um pouco o jogo nesse final de primeiro tempo. Foi bem infantil nos botes, como eu falei, em diversos momentos deu mole, e assim como o Chelsea poderia ter feito um gol no primeiro tempo, quando teve oportunidade, o Valência também poderia ter metido um gol em algumas jogadas, né? Explorou algumas jogadas pelo lado esquerdo, principalmente. O Azpilicueta, mais uma vez, muito fraco defensivamente. O Azpilicueta vem fazendo um péssimo início de temporada na questão defensiva e hoje não foi diferente. Então o primeiro tempo foi mais ou menos dessa forma. O segundo tempo ameaça ser um jogo um pouco mais laicar, né? Até os primeiros 15 minutos mais ou menos, um jogo laicar, não necessariamente com muitas chances, mas um jogo um pouco mais aberto, um pouco mais espaço de circulação de bola, né? Só que tudo muda, né? Quando a alteração, né, o Giroud entra no jogo no lugar do Christensen, se eu não me engano, ou do Zuma, agora não vou lembrar, foi um dos zagueiros que saem, o Chelsea vira um 4-4-2 e logo depois sai o gol do Valência numa jogada individual, né, uma jogada de falta, a defesa do Chelsea dorme completamente, o Rodrigo passa na frente dos defensores, depois ele penetra no meio dessa defesa e recebe a bola relativamente sozinho, tanto o Abraham quanto o Jorginho não acompanham ele e o bota o Valência na frente dos placares, se não me engano isso foi aos 66 minutos. A partir daí, o Chelsea faz péssimo final de jogo. O final de jogo do Chelsea é uma coisa tenebrosa. Um time desesperado, que não tinha paciência nenhuma para trabalhar a bola pelo chão. Bem verdade que o Valência fazia muito bem essa marcação, essa ocupação muito bem no meio campo, para não permitir que nenhum meia recebesse a bola na condição de conseguir um passe ou uma tabela. E de qualquer forma, o Chelsea tinha qualidade para mudar esse cenário, né? O Abraham diversamente tentando aparecer para fazer uma tabela, sendo muito incomodado pela dupla de zagueiros do Valência, né? O Gabriel Paulista, que jogou no Arsenal inclusive, e o Garay. Até o Abraham até em alguns momentos ganhou alguns duelos, mas como um todo foi muito atrapalhado, foi muito difícil a vida do Abraham nesse jogo. E o Chelsea até a final da partida foi praticamente inútil, nulo, nem teve o abafa, até teve um pênalti bem marcado, né? O Barkley errou o pênalti, tem até um início de discussão com o William pediu para bater, mas o Barkley quis bater, acabou errando, mas isso assim, mesmo assim, o Chelsea não merecia ter feito gol de pênalti. Óbvio que se fosse pênalti bem marcado, é claro, o gol deve ser feito, mas os minutos que depois do gol do Valência no segundo tempo, o Chelsea foi simplesmente terrível, não conseguiu mais trazer nenhuma chance de perigo real de fato ao gol do Silence. Então, como um todo, como um coletivo, foi uma atuação ruim do Chelsea, né? Não necessariamente uma atuação péssima, foi péssima a partir do gol do Valência. Se a gente pega até ali os 70 minutos, mais ou menos, o time tinha dificuldades, mas o Valência também tinha dificuldades, né? Até por causa da proposta mesmo de jogo, não teria bola contra o Chelsea em Stamford Bridge. Mas o Chelsea no primeiro tempo, principalmente com as jogadas individuais do Willian, e repito, muita gente estava criticando ele no Twitter, de fato ele errou muito, mas ele foi o cara que, com um drible, com um passe diferente, quando conseguia acelerar a bola por dentro, enganando essa marcação no Valência, resultava em alguma coisa de útil. O Chelsea até no segundo tempo, nesse início do segundo tempo, conseguiu algumas jogadas de lado um pouco mais... usou muito pouco mais o lado. Achei bem estranho isso do Frank Lampard de não querer usar muitos lados. Hoje os jogadores de lado, Marcos Alonso e Azpilicueta, apoiaram muito pouco, foram muito pouco úteis. Foi um jogo bem travado, mas que, por incrível que pareça, o Chelsea poderia ter feito 2, 3 gols se tivesse aproveitado as chances que teve no primeiro tempo quando pôde, e errou muito quando teve que finalizar. Então é um início de temporada de altos e baixos para o Chelsea, bem verdade, né? Um jogo muito mal contra o Leicester no segundo tempo, mereceu perder o jogo. Contra o Norwich alternou mais momentos, depois conseguiu seguir na toada. Contra o Sheffield United fez um péssimo segundo tempo, e hoje fez um primeiro tempo não muito bom,
sofreu com a marcação de cerco que o Valencia fez por dentro, né? Poderia ter aproveitado as chances que teve, nas poucas chances que teve, poderia ter aproveitado para fazer um gol no primeiro tempo, e depois que levou o gol no segundo tempo, foi muito ruim. Um time desesperado, muito nervoso, defensivamente em alguns momentos bem nervoso e bem inseguro, tá? Principalmente quando o Valencia conseguia acelerar os passes com o Gabriel e o Rodrigo. Incomodava demais, o Chelsea deixava bem desconfortável a zaga, por mais que Tomori e Zomar tivessem feito algumas boas coberturas, boas recuperações, o sistema defensivo como um todo foi um pouco ruim. Jorginho e Kovacic, por mais que tivessem liberdade nessa faixa central, não arriscaram um passe por cima, uma bola de mais velocidade vertical por dentro. Achei que faltou também a participação desses dois homens que vêm jogando muito bem nesse início de temporada, num quesito mais ofensivo. Então, como um todo, não foi uma boa atuação do Chelsea, mas que poderia completamente mudar a forma como se vê a partida se tivesse feito gol no primeiro tempo. A história do jogo poderia ter sido completamente diferente. O Chelsea poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo se o Willian tivesse decidido, principalmente o Willian tivesse decidido melhor algumas jogadas. Não por mérito de criação de jogadas, isso o Chelsea não teve, foi muito complicado, mas no momento em que conseguia enganar essa marcação da Valência com alguma jogada individual, tá? Então, assim, a vida começou bem difícil pro Chelsea, né? Na próxima rodada pega o Lille fora de casa, já viu o Ajax disparando com 3 gols de saldo e uma vitória, e o Valencia, né? O Chelsea que perdeu a chance de ter uma vitória em casa, né? Vencendo o Mestalla, deve ser muito complicado agora, né? Mas lá pro final do ano, né? Lá para dezembro. Mas enfim, começou uma situação complicada, começa com o pé esquerdo, a situação não começou tão fácil assim pro Chelsea, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.